A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer o áudio da lição de número 2, cujo tema é O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Já estamos aí no terceiro trimestre de 2021, estudando o tema geral, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista desta lição é o pastor Cleiton Pomering. Então, se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, deixe aí o seu like, se inscreva, porque toda semana estamos postando vídeos aqui, tanto as lições comentadas, quanto o áudio da lição, como nós estamos fazendo agora, e também o áudio do livro de apoio. Amém? O textuário nos diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Verdade prática: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura diária, que é de segunda a sábado, é muito importante para você estar lendo a cada dia. Na segunda-feira, Provérbios capítulo 11, versículo 14. Ouvir sábios conselhos direciona o ser humano para decisões seguras. Na terça-feira, Isaías capítulo 42, versículo 8. Deus é o detentor de toda glória e não a divide com ninguém. Na quarta-feira, Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. O reino de Deus pertence àqueles que abandonam as obras da carne. Na quinta-feira, Provérbios capítulo 12, versículo 15. Aquele que sabe ouvir conselhos é sábio. Na sexta-feira, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Toda a idolatria e concupiscência carnal deve ser abolida quando se está em Cristo. E no sábado, Provérbios capítulo 15, versículo 22. Compreender a necessidade de ouvir conselhos conduz à sabedoria. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículos 1 ao 10, versículos 13, versículos 14 e dos versículos 26 ao 29. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. E enviaram e mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falarás boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhai vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo: assim falarás a este povo que te falou dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado, e falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração:
Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Os objetivos específicos são: primeiro, elencar as principais causas da divisão do reino. Segundo, apresentar as falhas e más decisões de Roboão. Terceiro, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Interagindo com o professor. A fim de preparar os alunos para a aplicação desta aula, comece conversando sobre a importância de se pedir orientação a Deus na hora de tomarmos as mais importantes decisões da nossa vida. Fale também sobre o cuidado e o discernimento que devemos ter diante dos conselhos que recebemos, o que vale mais, uma advertência conciliadora ou um conselho que promova a dissensão e divisão? O orgulho de Roboão foi demonstrado ao rejeitar a conciliação aconselhada pelos anciões, preferindo uma exigência arrogante de submissão do povo. Para incentivar ainda mais a participação de seus alunos, faça a seguinte pergunta: a experiência e a prudência dos mais velhos é fator preponderante para a consideração dos seus conselhos e orientações? O ponto central desta lição é: aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos toma sábias decisões. Vamos então para o comentário. A introdução nos diz: após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. 1 Reis, capítulo 11, versículo 43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Tópico de número 1. As principais causas da cisão. Número 1. A carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. 1 Reis, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Número 2. A divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Quando Salomão morreu, em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel, sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciões, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores.
As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Subsídio didático-pedagógico. É possível que alguns de seus alunos encontrem dificuldades no estudo da Bíblia, por falta de orientação ou de um método determinado para o estudo. Às vezes estudamos muito e retemos pouco ou quase nada. Isso, em parte, acontece pelo fato de estudarmos sem ordem e método. Dê a eles as seguintes orientações. Primeiro, ore ao Senhor dando-lhe graças e suplicando direção e iluminação do alto. Segundo, tenha à mão todo o material de estudo, Bíblia, revista, dicionário bíblico, atlas geográfico, concordância, caderno para apontamentos. Terceiro, leia toda a unidade ou seção indicada pelo professor. Procure obter uma visão global dela, o propósito do escritor. Quarto, leia outra vez a mesma unidade. À medida que for estudando, sublinhe palavras, frases e trechos-chave. Faça anotações nas margens do caderno ou revista. Feche a revista e tente recompor de memória as divisões principais da unidade de estudo. Não conseguindo, abra a revista e veja. Repita o passo acima. Tópico de número 2. Os erros de Roboão. Número 1. A repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar os conselhos dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciões dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abandonaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Número 2. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e, sob domínio, ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso levou à ruína. 1 Reis 12:13. Número 3. O cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. Provérbios 28:26. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Conheça mais. As raízes da divisão nacional. A morte de Salomão abriu caminho para um dos mais traumáticos e decisivos acontecimentos da longa história de Israel. A formal e permanente divisão do reino entre as 10 tribos do norte, que doravante passaria a ser chamada Israel ou Efraim, e a tribo de Judá ao sul. Embora abalado a nação psicologicamente, a divisão não deve ter causado surpresa ao povo, porque as raízes políticas e ideológicas do cisma eram profundo no passado de Israel. Subsídio bíblico-teológico. Primeiramente, Roboão consultou aqueles que haviam servido sob o reino de seu pai Salomão. Provavelmente, os que haviam sido relacionados como oficiais em 1 Reis 4:1. O conselho que recebeu foi para aliviar a carga dos impostos, pois aparentemente reconheciam que a queixa era justificada. Essa é a primeira afirmação direta em relação aos impostos que Salomão havia instituído. Porém, essa taxação está implícita em sua organização física e administrativa e em suas disseminadas atividades de construção industrial e comercial. Entretanto, pode parecer que muitas das despesas dessas atividades eram cobertas por impostos e taxas coletados dos estados vassalos. Embora essa queixa tivesse fundamento, ela também pode ter se originado no ciúme
e da inveja, pois a maior parte do dinheiro era gasta na cidade de Jerusalém e nas de Judá ao sul. Os jovens da própria geração de Roboão insistiram em medidas mais rigorosas, e sua linguagem figurada indicava uma atitude tirânica. Eles o aconselharam a exagerar, a colocar um certo abuso em sua autoridade, a exceder o rigor de seu pai na medida em que seu dedo mínimo fosse mais grosso do que os lombos, coxas, de seu pai. E escorpiões é uma referência às bordas em farpas na extremidade de um açoite. Embora tenha procurado o conselho e outros, ele se baseou em sua própria decisão, isto é, aumentar a carga de impostos ao invés de caminhar na trilha de um servo, exatamente o que o rei de Israel deveria ser. Escolher entre ser um egoísta ou um servo é uma decisão que muitos, além de Roboão, já tiveram que tomar. Tópico de número 3. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Número 1. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele, e Aías o profeta lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Número 2. Jeroboão, primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para a adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte, em Dan, e outro ao sul, em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Subsídio devocional. Jeroboão temia que, se o seu povo subisse a Jerusalém para adorar o Senhor, como a lei exigia, ele pudesse buscar, com o passar do tempo, a reunificação política. Os seus temores o levaram a estabelecer um sistema que falsificava a religião revelada no Antigo Testamento. Jeroboão escolheu 2 cidades há muito tempo ligadas à adoração, Betel e Dan, como centros de adoração. Ele constituiu sacerdotes que eram da descendência de Arão, mudou as datas das festas religiosas e ofereceu sacrifícios sobre altares levantados em Betel e Dan. Este foi um abandono proposital da religião revelada. No entanto, isso tinha a intenção de imitar a verdade. As falsas religiões geralmente possuem elementos em comum com a fé bíblica. Por exemplo, muitas das grandes religiões do mundo pregam a moralidade. Porém, a fé falsificada carece de um ingrediente essencial: a presença e o poder do único Deus, que se revelou a nós. Conclusão. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo
dele era ele mesmo, suas próprias vontades. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Para refletir, a respeito do reino dividido, Jeroboão e Roboão, responda: qual foi a postura de Roboão diante do pedido do povo para diminuir a carga de trabalho? Ouviu o conselho dos jovens e tornou o trabalho do povo ainda mais pesado. O que pode acontecer ao ser humano na ausência de sábios conselhos? A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Qual rei mandou construir 2 santuários de adoração idólatra? Jeroboão. Qual foi a principal causa das desgraças do povo de Israel? A idolatria. Quem era o ídolo de Roboão? Ele era ídolo dele mesmo, sua própria vontade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para postar a lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. Amém?